Está começando mais um Rondônia Repórter. E no programa de hoje você vai conhecer os malefícios do álcool e as causas da dependência no organismo da pessoa. História de quem perdeu quase tudo e foi parar na sarjeta. É o que você confere agora. Histórias de quem perdeu quase tudo, até mesmo a própria vida. Famílias desestruturadas. Minha mãe tinha saído, fugido de casa, meu pai foi atrás dela. Rejeição dos filhos. Na verdade, ela me abordou mesmo, sabe? Se o senhor está precisando, não é de médico não, o senhor está precisando é de Alcoólicos Anônimos. Então foi um impacto para mim, assim, quando ela falou isso, sabe? Desemprego, fundo do poço. Eu achava que eu ia morrer dessa época. O alcoolismo é uma doença relacionada ao consumo excessivo do álcool. Como toda dependência química, é um transtorno psiquiátrico caracterizado por uma falha no controle do consumo daquela substância, levando o sujeito a desenvolver uma síndrome caracterizada por consumo progressivamente maior e transtornos nas esferas, desdobramentos nas esferas sociais, familiares, econômica, diversas. No começo, a busca é pelo prazer que a bebida proporciona. Depois de um período, quando a pessoa não alcança mais desprazer, ela não consegue mais parar, pois logo surgem os sintomas da abstinência. Outra coisa também é a síndrome de abstinência do álcool, que entre várias comorbidades, nós temos o delírio extremo. Você vê que usuários de álcool, não tem aquela coisa que a população até não sabe, mas eles percebem. O usuário de manhã, ele começa a se tremer todo. Aquilo lá é a falta já do álcool no organismo, a dependência já está desenvolvida. E ele diz bem assim, não, eu vou tomar uma dose para calibrar o sistema nervoso central. É porque o organismo já desenvolveu a dependência e nessa fase temos que fazer a desintoxicação. Os problemas advindos disso aí atingem as mais diversas esferas. Da orgânica, os problemas físicos, clínicos que o álcool produz, são de diversas, são de magnitude diversas, atingindo áreas também difusas do corpo, indo até as áreas sociais, familiares, a área econômica. Com a abstinência, muitos vão ao extremo com ações que podem trazer graves consequências à saúde. Isso me levou a um processo de internação. Houve uma ruptura na veia, segundo o médico lá, do esôfago, né? E que eu vinha vomitar sangue. Eu fui internado vomitando sangue. Então, a partir daí, foi uma fase muito crítica e difícil para mim. O problema mais comum que tem os alcoólicos são principalmente a perda de memória, né, devido ao álcool, por afetar o sistema nervoso, né, e também a tremores constantes nas suas mãos, principalmente, e também o mais comum na bebida seria, no caso, a cirrose, uma úlcera, né, o lugar seria mais uma cirrose hepática, que é mais comum quem ingere muito bebida. E também outras questões, como a ascite, que é mais conhecida como barriga d'água, também, que é comum também nas pessoas que ingerem bebida alcoólica. Nos relatos de pessoas que sofrem com esta doença, um fato em comum: a maioria dos alcoólatras conheceu a bebida na adolescência, fase de aceitação dos grupos que influencia diretamente na personalidade. Numa festa de colégio, uma festa junina, nesta festa foi apresentado por força do grupo, que é uma questão muito forte, né? A questão da adolescência, da juventude, aquela questão juvenil, de rebeldia, e eu fui apresentado assim, você é o único da turma que não bebe. E você, presbiteriano, entrei, falei, então não dá que eu vou experimentar. E foi assim, como que uma paixão à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Por influência de amigos, né, eu conheci o álcool e todo dia eu queria sair para beber, todo dia eu queria bebida,
eu afastei dos estudos para mim beber, eu afastei do futebol, que eu jogava bola, eu tocava fanfarra, eu estudava, eu gostava de estudar, então eu fui me afastando de tudo isso por causa do álcool, e eu fui me aprofundando cada vez mais, foi passando minha adolescência, eu não me aproveitei nada, todo dia eu chegava carregada em casa. Quando eu tinha 13 anos, meu pai e minha mãe se separaram e eu fiquei muito mal com aquilo. Mesmo eu tendo um lar desestruturado, eu tinha um lar. E depois que eles se separaram, eu fiquei muito assim, perdida, não sabia que rumo tomar com a minha vida. Minha mãe estava meio sem rumo também, e eu comecei a usar o álcool. Nunca tinha usado. Eu tinha muito preconceito contra o álcool por causa do meu pai, que eu não queria aquilo para mim. Mas quando eu vi, eu já estava usando. Do álcool, eu usei outras drogas, foi a porta de entrada, foi a coisa que quebrou barreiras boas que eu tinha para mim, que eu não queria quebrar, eu quebrei aquilo. Dali para frente eu fui perdendo muitos valores. Comecei a beber a cerveja, né? Através da cerveja veio a bebida quente, que é conhaque, caipirinha. Aí assim foi indo para frente. E cigarro normal. Mas há 7 anos atrás eu cheguei a usar entorpecente. Aí foi através de um ex-marido meu que tirou. Aí eu saí da droga e caí no álcool. Daí eu separei do meu ex-marido, aí que foi quando eu afundei mais mesmo, foi no álcool quente, na bebida quente, que é a pinga. A adolescência diz respeito a uma fase de desenvolvimento realmente do indivíduo e é quando ele tem a maior parte desse processo de socialização. Então, assim, por todas as dúvidas, todos os processos que eles estão passando, a questão da aceitação é muito importante. Então, ele procura essa aceitação nos grupos, né, nos outros adolescentes, e é nisso que ele busca. Então, se para ser aceito no grupo, né, para tirar a timidez, que é bem característica dessa fase, de todos os problemas, todos os conflitos que ele está vivendo, ele procura na bebida para estar junto com os outros colegas, para estar aliviando essa timidez dele, estar aliviando essas questões de aceitação dele próprio. O resultado é uma sociedade cada vez mais problemática. E uma das coisas que a gente tem de mais importante aqui, que na minha avaliação e da equipe, é o grupo que cuida dos familiares, que são os codependentes. Porque quando você tem um dependente na família, a família passa a ser os codependentes. Ela sofre mais ou tanto quanto eles. Então, a gente tem um grupo com um psicólogo, assistente social e uma médica, que cuida só do familiar, ou seja, eles ensinam os familiares como passar por essa situação, como conviver, como orientar os seus dependentes que estão em casa. Problemas sociais de relacionamento, né, de beber e acabar arranjando confusão na família, né, nos relacionamentos interpessoais mesmo, no trabalho, questões de beber e dirigir. Então, acaba se envolvendo em problemas com o trânsito, com a lei. E muitos, quando chegam ao extremo, acabam entrando em situação de rua, porque perdem a família, perdem o emprego e aí vira um problema social grande, que fica morando na rua realmente. Porto Velho conta hoje com o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, o CAPS-AD, órgão mantido pela Prefeitura. Atendimento individual de medicamento psicoterápico de orientação. Atividades de suporte social, entre outras, atendimento em oficinas terapêuticas, atendimento às famílias, visitas domiciliares, atividades comunitárias. Isso aqui, o atendimento, a gente tem uma equipe multiprofissional, né? Multiprofissional é vários profissionais com o mesmo objetivo, ou seja, cuidar do usuário. Nós temos aqui 2 psiquiatras, 2 clínicos geral, 2 psicólogos, 2 enfermeiros, temos a farmácia, farmacêutico, e temos a parte administrativa. As oficinas, nós temos hoje oficina de hidroginástica, pacientes quando chegam,
Eles chegam muito com comorbidades, muitos deles chegam caquéticos, está entendendo? Porque quando está sobre o efeito da droga, está naquela parte eufórica da droga, ele não se alimenta. Então aqui a gente tenta condicionar também o organismo dele com hidroginástica. A identificação precoce do alcoolismo é prejudicada pela negação do paciente quanto à sua condição. Além disso, nos estágios iniciais é mais difícil fazer o diagnóstico, pois os limites entre o uso social e a dependência nem sempre são claros. O CAPS-AD não trabalha com internações clínicas. Os dependentes recebem atendimento psicossocial além dos medicamentos. A primeira das funções seria a orientação e o esclarecimento sobre os danos que essa substância produz. E que aquelas pessoas, a orientação também sobre que aquelas pessoas provavelmente não são culpadas, elas são vítimas de uma doença e poderiam se proteger através de um tratamento, de um treinamento, de uma conscientização, a não voltarem a usar aquela substância danosa. As parcerias com comunidades terapêuticas contribuem nos serviços públicos de tratamento. Em Cacoal, o Centro de Recuperação Abisai, uma associação sem fins lucrativos de utilidade pública, realiza o tratamento de quimiodependentes do sexo masculino. Foi fundada em novembro de 2006. Já em Porto Velho, a parceria fica por conta da Associação Casa Família Roseta, entidade sem fins lucrativos. A diretora de Reinserção Social conta que, na maioria dos casos, a iniciativa de buscar ajuda vem da família. Para ingressar em uma das comunidades terapêuticas, seja a feminina com capacidade para 20 mulheres ou a masculina com capacidade para 54 homens, é necessário passar por uma triagem. A triagem funciona aqui na sede, todos os dias, de manhã e à tarde, horário comercial. E o objetivo da triagem é estar dando algumas noções, informando essa pessoa de como funciona o tratamento. É uma preparação, porque ele vai para um processo de internação, então assim, a gente vai estar aqui na triagem falando com ela, explicando como funciona o tratamento, tirando suas dúvidas. O tratamento é voluntário, então a gente vai estar colocando para essa pessoa como que é o nosso trabalho, para que ela possa ingressar e permanecer no tratamento. Engana-se quem pensa que o alcoolismo atinge apenas os homens. Histórias de mães de família, trabalhadoras, mulheres que deixam de amar a própria vida por conta da dependência. Eu tenho 3 filhos, tudo pequeno, o maior tem 6 anos, então eu decidi vir para cá para me tratar, para me curar, para me libertar dessa doença. E eu estou aqui há 5 meses, estou conseguindo meus objetivos, que é voltar ao passado, voltar a ser aquela Fabiana. Eu tenho 31 anos, eu comecei com 15 anos, foram 15 anos que eu olhei para trás e vi assim que tinham sido jogados fora, porque eu cheguei assim num estágio tão ruim assim da minha vida, tão sozinha, que eu quis me tornar indigente. Eu decidi inconscientemente assim morrer para tudo, para a família, para as pessoas, para que ninguém mais me conhecesse. Fui passar a morar na rua. Lindalva Maria tem apenas 30 anos. Longe dos filhos, ela já tentou tratamento por 4 vezes em uma clínica de recuperação em Ji-Paraná. Eu acho que agora, dessa vez, eu tomei mesmo a decisão da minha vida. Porque o médico já tinha falado para mim, se eu continuasse nessa pinga, eu ia morrer, porque eu já estava começando a dar começo de cirrose. Que eu não estava nem comendo, porque estava dando câmbio e eu começava a tremer. Todo dia de manhã eu já tinha que levantar cedo para tomar a pinga, porque se eu não tomasse a água que eu bebia, eu vomitava. Na comunidade feminina denominada Nossa Senhora Aparecida, a rotina inicia às 6 horas da manhã com um bom dia. Ao 12h15, encerram-se as atividades. Às 21 horas, hora de dormir. As residentes executam trabalhos de panificação, artesanato e floricultura. Olha, nós estamos numa comunidade que está nascendo. Ela tem apenas 1 ano de vida, Nesse período recebemos mulheres que conseguiram avançar, conseguiram superar as dificuldades e dizer sim para a vida, E também tivemos pessoas que passaram aqui
que ainda não estavam prontas, talvez ainda não tivessem chegado no seu fundo de poço, né? E terminaram desistindo. Mas, assim, diante dos resultados, nós temos pessoas que hoje, com um ano de comunidade, mas também temos residentes que estão chegando numa reinserção social. A busca pelo tratamento. O dependente consegue perceber sozinho que precisa de ajuda? As comunidades terapêuticas, através do trabalho e da troca de experiências, muitos alcoólatras de Rondônia têm alcançado a cura com sucesso. É o que você confere no próximo bloco. O alcoolismo é uma doença que pode ser para a vida toda. Cabe ao dependente manter o tratamento como uma filosofia de vida. A troca de experiências pode ser um bom começo. Histórias de quem perdeu todos os valores com o alcoolismo. Homens que deixaram seus lares e suas carreiras profissionais, trocando a vida saudável pela bebida. Durante muitos anos eu convivi com o alcoolismo, como todos os alcoólatras, sem saber que era um alcoólatra, sem ter nenhum conhecimento sobre a doença. Há uns 16 anos atrás, quando eu perdi tudo que eu te reportei agora, aí eu tive consciência de que eu era um alcoólatra e que eu precisava de ajuda. E nesses 16 anos eu venho lutando sozinho e procurando me informar sobre a doença como autodidata, até que chegou um ponto que eu vi há uns 3 anos atrás que eu precisava de ajuda que sozinho eu não conseguiria. Fui bem recebido, graças a Deus. Eu fui recebido pelo irmão de comunidade meu, que é o Ronaldo, que todos nós temos que ter o irmão de comunidade aqui, né? E o meu foi o Ronaldo. E me recebeu bem, a casa me recebeu bem, todos são meus amigos. Com 3 meses aqui, todo mundo já me conhece meu nome. Não tenho nada o que falar daqui, não. São apenas 3 meses, mas já é uma nova vida? É uma nova vida. Para mim mudou muito, muito, muito. Se não fosse aqui, eu estava perdido. Talvez estava até morto. E quantos colegas meus da época já faleceram, já. Na comunidade masculina, todo o trabalho da casa e das produções são divididos entre os residentes. São mais de 10 mil galinhas que produzem cerca de 20 caixas com 360 ovos cada. Toda a produção é vendida e o dinheiro arrecadado é destinado ao pagamento de funcionários e à manutenção da casa. Uma forma de ressocializar e devolver a disciplina a estes homens que perderam parte dos seus valores no alcoolismo. Até por laborterapia, né? Terapia através do trabalho. Em média é de 9 meses, né? De 9 a 10 meses que o residente fica aqui conosco para tratar a dependência química, né? E automaticamente também nós procuramos trabalhar os valores morais dele, né? A comunidade é dividida por setores casa, granja, horta, né? E nós dividimos os residentes nesses setores e automaticamente nós jogamos a responsabilidade para eles. Aqui nós trabalhamos com residente que tem problema de álcool, droga, né? E em questão dos residentes que se encontram com problema de álcool, muitos perderam aqui muitos valores, né? E procurando desenvolver esse trabalho aqui dentro de perca de alto valor. Então nós monitores somos responsáveis de trabalhar o comportamento dele em relação a tudo isso, entende? Desde quando ele estava no berçário, quando ele veio da mama da mãe dele e quando ele é hoje. O porquê que ele entrou no mundo do álcool. Entende? Então tudo isso a gente é observado pela equipe, pelo monitor também. E nós também, cada um de nós trabalhamos com o nosso grupo faixa. Entende? Cada monitor é responsável por uma faixa de residentes aqui dentro. Entende? E também a gente também temos aqui residentes também que tem muito problema familiar também. E nessa complexidade, a gente precisa estar reavaliando, sempre uma reavaliação, para a gente conseguir trabalhar em cima desse limite, né? Se ele passa, ele sobrecarrega a gente enquanto profissional, entendeu? Porque a gente lidar com vidas não é fácil, né? Você tem que amar, tem que estar se reavaliando. Trabalhamos com várias coisas, dentro da psicologia, do sentimento da pessoa, né? Do que ela quer, né? E do propósito que ela precisa alcançar, né? Outra opção de tratamento aos que sofrem de alcoolismo são os grupos de alcoólicos anônimos. Em Rondônia, são 27 grupos, sendo 10 em Porto Velho. Uma irmandade, né, de recuperação de alcoolismo, quem tem problema com alcoolismo. Uma irmandade de homens e mulheres que compartilham suas experiências, força, esperança, a fim de resolver esse problema comum que é se recuperar do alcoolismo.
Presente em Rondônia há 30 anos, o AA é uma irmandade de homens e mulheres sem vínculos religiosos, políticos e empresariais, onde o anonimato é uma regra básica. Os grupos de alcoólicos anônimos trabalham com a conscientização e a autoajuda. É na troca de experiências que muitos admitem a doença. No primeiro mês de tratamento, o recomendado é a participação de 3 reuniões por semana. Nós iniciamos através de depoimentos, troca de experiência. Eu digo como é que eu cheguei no AA, o que o álcool fez comigo, e digo como é que eu estou depois que eu cheguei no AA. Essa troca de experiência. Essa troca de experiência é que um vai reforçando o outro. Mas para poder ter essa troca de experiência, a gente tem que estar em grupo, reunido. Então, o que faz recuperar, o que faz ficar o alcoólico sem beber, são as reuniões, frequências nas reuniões. Para facilitar no tratamento, o novo membro recebe um apadrinhamento. E também temos aquele apadrinhamento, como você falou, né? O apadrinhamento é muito importante. Você chega aqui no escritório, você quer assistir uma reunião de AA, chega numa reunião de AA, você escolhe uma pessoa para fazer o seu apadrinhamento, que é onde entrega essas fichas, e essa pessoa vai lhe dar umas orientações como foi com ele, que dizer para você seguir mais ou menos o que ele faz, né? Para ele seguir nessa caminhada de abstinência do álcool. Aí você tem uma padrinha que vai lhe dizer, troca de telefone, aquele negócio, quando dá vontade de beber, você liga para ele, não adianta ligar depois que bebeu, liga antes, ele vai te orientar, porque ele já tem mais experiência do que você, vai lhe ajudar a como proceder para que você não beba. Devido a você estar com a compulsão, com a vontade, você não beba. Mas não existe recuperação sem reunião. O companheirismo tem dado bons resultados. Tanto é que a minha esposa me acompanhou e foi. Então a família tem uma importância muito grande nesse sentido, porque ela me acompanhou lá, eu ingressar, e algumas vezes ela também esteve presente comigo nas reuniões e em alguns eventos também que tem da Irmandade, ela participa também como esposa de Alcoólicos Anônimos, né? Então essa parte é muito importante. Além dos amigos, a família também. Mas o que eu encontrei, assim, Alcoólicos Anônimos, foi eu me senti em família, sabe? Me senti em família. Hoje em dia eu tenho 2 famílias, que é a família mesmo do lar e a família de Alcoólicos Anônimos, onde eu considero os meus companheiros como meus irmãos, que me estenderam a mão no momento que mais eu necessitei. Alcoólicos Anônimos é reformulação de vida. Alcoólicos Anônimos é uma nova maneira de viver. Para os alcoólatras, a facilidade de acesso à bebida é um dos principais obstáculos. Em frente ao prédio de um dos grupos de AA, a presença de um bar. Um teste diário para aqueles que desejam ter uma vida melhor. São histórias de superação. Independente da forma escolhida, o importante é não desistir. Olha, o alcoolismo, como afirma, o alcoolismo é uma doença irreversível, progressiva e incurável. Ele não tem cura. Nós fazemos nossa recuperação em grupo, nossas terapias em grupo. E todos podem voltar sim. A maioria dos alcoólatras, é por isso que o patamar é muito baixo, né? Dentro da Irmandade, a porcentagem é muito baixa das pessoas que ficam devido à doença. Pode voltar sim, voltar a beber de novo. E até mais do que bebia antes, né? Porque se hoje eu bebia 2 cervejas para começar, eu vou querer beber 4. Vou querer até recuperar o tempo perdido que eu passei. Acho que é perdido. Eu passei sem beber, eu vou querer recuperar aquele tempo. Então, volta sim. Volta e tem muitas consequências diversas. Rondônia Repórter fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Ninguém está garantido de passar o resto da vida sem beber. Nós lutamos hoje só às 24 horas.